vocês. Estou fazendo esse vídeo aqui, né? Vídeo bem rapidinho, sem muita elaboração, né? Sem muita produção, somente para te dizer, querido, que adúlteros, pessoas adúlteras, elas são inimigas de Deus. Exatamente isso que você está ouvindo eu dizer. Os adúlteros, eles são inimigos de Deus. E eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero dizer que pessoas têm dito por aí, pessoas têm falado por aí, o pastor Sérgio é muito radical, o pastor Sérgio não avalia circunstâncias, não abre exceção para isso. Eu não tenho que avaliar nada, eu não tenho que abrir exceção para nada. Tudo que eu estou dizendo para vocês está descrito na palavra de Deus. As sagradas escrituras é que dizem que adúlteros não são amiguinhos de Deus, muito pelo contrário, os adúlteros são inimigos de Deus. Inimigos. Inimigos. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Tiago. Presta atenção. Primeira coisa que a Bíblia vai dizer, já no livro de Tiago, capítulo 4, verso 1, é que as guerras e as contendas, e aí nós podemos colocar todo tipo de situação problemática vinda do ser humano, das guerras que existem internamente, que se transmutam, que saem do interno para o externo e afetam as relações. Afeta a relação de convivência entre pai e filho, entre mães e os seus filhos, entre o casal, entre pessoas, né, vizinhos, amigos, enfim, todo tipo de relacionamento é afetado por guerras internas, guerras pessoais. Exatamente. Olha o que diz: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vocês, entre as relações, as relações. De onde vem, se não das guerras que existem dentro de vocês? É o que está dizendo o texto aqui. Tiago, capítulo 4, verso 1. Ou seja, está dizendo bem claro para mim e para você que a responsabilidade do seu marido, de toda essa destruição familiar, é dele. Esta guerra que ele está travando contra você, te abandonando, indo embora, se associando a uma outra pessoa terceira, que não tem nada a ver com a aliança matrimonial, isso vem de uma guerra interior dele. É ele que está fazendo essa coisa arada toda, essa sujeira arada toda aí, porque não controlou, não dissipou as guerras internas. Isso acontece com todo ser humano, inclusive eu e você que estamos conversando agora, nós temos guerras internas, guerras que são vencidas pelo alimento ao Espírito Santo. Mas se nós não alimentarmos, se nós não dermos alimento ao Espírito dentro de nós, se nós não fortalecermos o Espírito com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós então fatalmente cederemos ao outro lado da guerra. É exatamente ao outro lado da guerra. E vamos viver igualzinho vivem os cônjuges que foram embora. Igualzinho. Cobiçais e nada tendes. Vocês matam, vocês invejam, vocês fazem tudo isso e não obtêm nada. Não conseguem obter nada. Não há felicidade. É isso que aqui Tiago está dizendo: não há felicidade. Vocês fazem e inventam e procuram de todas as formas, até matam, invejam, roubam, fazem todo tipo de guerra, todo tipo. Mas vocês não são felizes. Vocês não são felizes de nenhuma espécie, de nenhuma espécie. E tem mais. E tem mais. Ele conclui o versículo 2 dizendo assim, ó: não tendes porque não pedis. Ei, então pode pedir qualquer coisa? Pode pedir qualquer coisa? Não, não pode. Vai dizer aqui, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Ou seja, não é só o problema da guerra, porque muitas vezes você tem desejos internalizados muito ruins e você vai pedir por esses desejos, inclusive para Deus. Você vai pedir, por exemplo: Deus, que eu possa arrumar uma outra pessoa para minha vida.
Já que meu marido não volta, já que a minha esposa foi embora, então que o Senhor abra as oportunidades para que venha alguém para me fazer feliz. São desejos ruins, porque são desejos contrários à palavra do Senhor. E aí você não recebe. Mas você muitas vezes vai receber aí uma outra oferta que você vai pensar que é Deus atendendo a tua oração, quando na verdade é o inimigo, apenas pensando, se ele quer, eu tenho uma oportunidade. E o diabo põe a oportunidade. Não é que ele te fez cair, não. O desejo era teu. Ele só pôs a oportunidade ali, você foi lá e abraçou. E aí, claro, você vai se dar mal. Óbvio que você vai se dar mal, porque não é vindo de Deus. E como que eu sei que não é de Deus? Porque o que você está pedindo está contrário ao que diz as Sagradas Escrituras. Então, já é fato que não é de Deus, então já pule fora. O cônjuge, ele fez exatamente tudo isso que nós estamos falando aqui. Tudo isso. Havia guerras internas. Qual que é a guerra interna? Por exemplo, o marido olhou para a mulher e disse: não amo mais, não quero mais, não me dá mais prazer, não me dá mais satisfação estar com ela. Olhou aquela menina, aquela coisinha lá fora e disse: interessante, aquela me dá prazer, aquela me dá satisfação, eu quero estar com ela. Opa! Começou uma guerra interna. Ele poderia fazer isso? Não, não poderia. Ele teria que matar esse sentimento? Teria. Esse sentimento pode surgir em qualquer pessoa? Pode. Nós somos seres humanos. Mas o que fazemos com esse sentimento? Quando nós estamos firmados em Deus e estamos alimentando Deus dentro de nós, então esse sentimento ele é vencido pelas coisas divinas e você vai seguir a tua vida como se isso não tivesse acontecido. O problema é que quando você não se alimenta de Deus, quando você se alimenta das alegrias, dos prazeres momentâneos, e nós vamos chegar nessa parte, então você se torna inimigo de Deus. Deus não te ajuda. Deus faz como está lá em Romanos, capítulo 1. Ele te entrega as tuas paixões. Ele deixa você viver essas paixões. Olha o que diz o verso 4. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? É amigo das satisfações, dos prazeres momentâneos, fúteis e contrários, definitivamente contrários à palavra do Senhor. O que o seu marido está vivendo hoje? Ele está fazendo uma amizade com o mundo, vivendo com a mulher estranha, vivendo com o homem estranho, amando o homossexualismo, amando as drogas, se aliando, se partidarizando com coisas que a Bíblia deixa bem claro que não é para nós nos aliarmos. Aí então eles se tornam automaticamente inimigos de Deus. Você, presta atenção aqui, você que está nessa condição de adúltero, você que está nessa condição, e adúltero aqui não está estrito, não está fixado para apenas o caso de você que traiu a sua esposa, ou você que traiu o seu esposo, não é só para você, mas é para todos aqueles que principalmente traiu a Deus. E como que você trai a Deus? De várias formas possíveis. Uma delas é traindo a sua esposa. Uma delas é traindo o seu esposo. Você também, automaticamente, está traindo ao nosso Deus. E se associando aos prazeres mundanos. Prazeres esses que, se você quer ir, Deus vai dizer, vá, vá. E essa corda vai esticar. E nós já falamos sobre isso. Você vai levar ela, tensionar ela até o limite, mas vai haver um limite onde Deus vai dizer, chega! E quando isso acontecer, querido, ou vai, ou racha, ou você volta para o Senhor, se arrepende e tem a sua vida transformada, ou, querido, você usa da mesma forma, da mesma corda para se enforcar. Essa é a realidade, não tem outro caminho.
Fuja das paixões momentâneas. Aquilo que você julga ser algo que Deus não quer para você. Ah, Deus não quer um sofrimento para minha vida. Querido, você já parou para imaginar? Você já parou para analisar que você vive num mundo onde o sofrimento ele é cotidiano, onde o sofrimento ele é constante. Agora você acha que Deus vai olhar para você e falar assim, não, tudo bem, você está sofrendo, então pode fazer todo tipo de estripulia para você aliviar o teu sofrimento? É claro que não, é óbvio que não. Nós vivemos num mundo onde tem enchente todos os dias, se não aqui, tem em outro lugar, tem terremotos, maremotos, tem situações de guerras, pandemias, endemias, doenças inúmeras, inúmeras. E você acha que o sofrimento é algo que Deus não vai permitir? Claro que Deus permite, Deus está permitindo todos os dias, até porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Quando nós estivermos no mundo de Deus, na glória do Senhor, que não está morto no maligno, então sim, aí nós não teremos nenhum tipo de sofrimento. Mas por enquanto, querido, por enquanto, por enquanto você vai ter que pagar os impostos dessa terra. Por enquanto tem sofrimento, sim. E querer fugir deles é sinal de covardia e é sinal de querer ali apenas a amizade do mundo. Mas vai se constituir inimigo de Deus, inimigo completamente inimigo de Deus. Sai fora dessa, meu irmão. Sai fora. Hoje, esse vídeo ele é dedicado exclusivamente para você que está no adultério, que está na prática do pecado, que está adulterando não só contra o seu esposo, sua esposa, mas principalmente contra Deus. Saia dessa. Saia dessa. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Perdão. Deus tem ciúme de cada um de nós, de cada um de nós. E ele está te chamando de volta para ele. Abandone todo tipo de pecado que você está fazendo. Todo tipo de pecado. Abandone. Fuja da imoralidade, do sexo errôneo, fora do casamento, fora dos padrões divinos. Fuja do adultério. Você que está com a mulher estranha, você que está com o homem estranho, sai fora disso. Sai fora disso. É dor e sofrimento. E pior do que isso, sem nenhum amparado na vida eterna. Sem nenhum amparo na vida eterna. Ou seja, você vai sofrer em vão, à toa. Vai colher coisas terríveis de todo esse plantio que você está fazendo e ainda não vai ter a vida eterna. Como diz a palavra do Senhor, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, os adúlteros, efeminados, ladrões, roubadores, embriagados, todos esses não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Aí algumas pessoas vão dizer, mas tem diferença entre salvação e reino. Dá uma olhada em Apocalipse também. Não olha só um texto, não. Olha em Apocalipse quando vai dizer que não serão salvos, que não terão salvação. Não é só o reino, é salvação também. É perda da salvação. Sai fora. É um caminho de morte, de destruição, a saber, a segunda morte. Queridos, não caiam numa lorota que estão tentando vender para vocês. Não caiam. Vão viver a vida com Cristo. É possível viver uma vida com Cristo, desfrutando de coisas maravilhosas que Deus nos deu, ainda para esta vida aqui na terra, sem ferir, sem machucar a palavra do Senhor e viver em paz, viver tranquilo, ainda que com desafios que nós em Cristo superaremos. Mas se você prefere viver apenas os prazeres, se está ruim aqui, você separa, divorcia e vai achar uma outra pessoa, então, queridos, eu sinto em te dizer, mas você está criando, além de guerras internas, guerras externas, com pessoas à sua volta, contra Deus. Você está guerreando contra Deus também. Você está se tornando inimigo de Deus. E terrível coisa,
é cair nas mãos do Senhor. Pois bem, arrependa-se antes que seja tarde. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.